mulheres sábias e que investem os seus dons e seus talentos na obra de Deus. Amém? Eu quero, inclusive, Candice, antes de você ministrar a palavra, pedir a você que fale um pouquinho do seu livro. Amém? Para as mulheres, preste atenção. Vocês, quem gosta de ler, talvez você ainda não se dedicou à leitura, mas verdadeiramente Deus tem chamado um exército de mulheres para se dedicar mais à leitura da palavra e também a aprender com quem já aprendeu muito de Deus. Ontem mesmo conversei com uma mulher, ela é uma cliente minha de terapia, e ela falou para mim: Márcia, olha quantos livros eu comprei e olha que eu já comecei a ler e já fui tão restaurada com os livros que Deus me inclinou a ler neste tempo. E eu quero também te incentivar, mulher, a ser alguém que investe na leitura. Diga assim: glória a Deus. Mais sábias, mais prudentes, mais envolvidas com as coisas do Senhor. E eu quero pedir a ela para falar sobre o livro maravilhoso, Comunicação e Gestão das Emoções. É um projeto que Deus deu para Candice. Amém? A paz, amada igreja. Eu ia falar no final, mas já que a pastora me deu essa oportunidade, aqui nesse livro eu trago um pouco da minha trajetória em busca por sabedoria, em busca por me aperfeiçoar na área da comunicação e da gestão das emoções. E a palavra que eu preparei hoje para vocês tem tudo a ver com isso aqui. Porque eu precisei remover algumas máscaras para poder reconhecer que eu precisava de ajuda, para buscar essa ajuda, para encontrar essa ajuda e hoje poder compartilhar com vocês. Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais do livro ao longo da palavra, certo? Mas é um testemunho com conhecimentos práticos para melhorar a forma de se comunicar e a forma de lidar com as próprias emoções, né, com o nosso mundo interior. É basicamente disso que trata o livro e vocês vão compreender um pouquinho mais dessa trajetória ao longo da palavra, tá bom? Obrigada, Márcia. Estenda as mãos para cá para a gente abençoar ela em nome de Jesus. Pai, nós estamos como igreja, Senhor, a Igreja Avivando Nações declara que a tua filha é bem-vinda neste altar, com toda a liberdade no espírito, que ela sinta esse ambiente aconchegante, para ela liberar tudo o que ela precisa liberar nesta noite. E nós já declaramos, fortalece as mãos dela também, Senhor, e que o céu se abra sobre ela com a tua bênção, a tua revelação, para tudo o que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, a paz do Senhor mais uma vez, igreja. Muito feliz com essa oportunidade de compartilhar um pouco do que o Senhor tem me entregado ao longo desses últimos anos. Hoje, por coincidência, é o dia 1º de abril e o mundo lá fora fala que hoje é o dia da mentira. Mas nós em Cristo vivemos a verdade. Amém? Então, eu decidi trazer esse tema, retirando máscaras, para que hoje um pouco mais da verdade do céu venha sobre a nossa vida, venha sobre o que precisa de transformação, para que a gente se aproxime mais do que o Senhor tem para nós. Amém? Então, vamos lá. Muitas vezes, a gente acha que está caminhando perto de Deus, que está atendendo, agradando a Deus, mas algumas máscaras muito sutis, sofisticadas, quase imperceptíveis, estão nos afastando da vontade do Pai para a nossa vida. E hoje eu vou falar sobre 3 delas, que em alguns momentos da minha vida eu precisei reconhecer que estava atrapalhando a minha conexão com Deus. Então eu peço que vocês abram o coração. Se em algum momento doer, se em algum momento vocês se identificarem, levem em oração hoje ao Pai, para que Ele trate, assim como Ele tem tratado dessas questões também na minha vida. Amém? Pode passar o primeiro slide, por favor, Sadraque? Então, o versículo que vai nos nortear aqui hoje
é João 8,32, quando o nosso mestre afirma que vocês conhecerão a verdade e a verdade nos libertará. Amém? Então, Deus capacita-nos hoje com essa verdade que vem do alto, para que a nossa transformação ocorra na noite de hoje. Pode passar, Sadraque, por favor. Vamos para a primeira máscara, certo? Vamos lá. A primeira máscara é a máscara do orgulho e da autossuficiência. Provérbios 16:18 afirma que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. E Tiago 4:6 confirma esse ensinamento no Novo Testamento, quando diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ao longo da Bíblia, a gente vê várias histórias de grandes reis que foram derrubados por causa do seu orgulho. Por exemplo, o rei Saul começou na dependência do Senhor, foi ungido, mas ao longo do seu reinado perdeu essa conexão com o Senhor, desagradou ao Senhor e o seu orgulho o afastou completamente dos caminhos do Senhor e, por isso, perdeu o seu trono. Também o rei Nabucodonosor aconteceu a mesma coisa. O poder subiu a cabeça dele e ele começou a se vangloriar, achando que era mérito próprio. E por isso também o Senhor o castigou, ele ficou como louco por alguns anos. Então a gente vê que o orgulho, ele tira pessoas de alto escalão para baixo. Mas o orgulho, na nossa vida, no dia a dia, ele pode aparecer de maneiras mais sutis. Podem ser quedas menores, mas vocês vão identificar que também atrapalham a nossa vida. Ao longo do meu processo de busca ao Senhor, eu entendi que uma das faces do orgulho é a dificuldade de pedir ajuda. O orgulhoso, ele tem dificuldade de reconhecer falhas, de reconhecer alguma incapacidade, de reconhecer que às vezes precisa do outro. Eu identifiquei essa face do orgulho. Porque a nossa geração de mulheres, nós fomos criadas para sermos fortes, para darmos conta de tudo. E em alguns momentos, o Senhor vem e permite uma determinada quebra, uma determinada provação na nossa vida, para que a gente entenda que nós não somos autossuficientes. Que nós precisamos, primeiro, dele, mas que muitas vezes ele usa pessoas. Ele usa pessoas para nos trazer de volta para a luz dele. Então, na minha vida foi dessa forma. Em alguns vales eu entendi que eu tinha essa dificuldade e que era orgulho. O orgulho, ele nos afasta da nossa evolução, do nosso crescimento. Porque quando nós achamos que já sabemos, ou achamos que não precisamos do outro, nós fechamos a porta para conexões do céu na nossa vida. Nós fechamos a porta para o que o Senhor tem para nos ensinar, seja por meio da palavra, seja por meio dos nossos irmãos. Então, Deus não trabalha no isolamento. Deus não trabalha quando nós nos afastamos ou quando nós queremos de fato dar conta de tudo na força do nosso próprio braço. Certo? Nós temos que entender que a nossa força vem dele. Nós, por nós mesmos, de fato, não somos nada. Mas a nossa força vem dele. E ele utiliza várias formas para nos fazer crescer e para nos fazer levantar
dos momentos de dor e de escuridão. Amém? Eu entendi. Pode passar o slide, por favor, tá? E aqui estão os versículos, né? Que eu trouxe para vocês. Outra forma que eu entendi, gente, que é orgulho, é quando nós temos dificuldade de liberar o perdão. Ou quando também nós temos dificuldade de pedir perdão. Por quê? Porque o orgulhoso, primeiro, o orgulhoso, ele se vê como alguém muito bom. Então, ele tem dificuldade de enxergar os próprios erros. Como ele se vê com uma máscara como alguém muito bom, ele tem dificuldade de reconhecer que errou para poder pedir o perdão. Vocês estão entendendo? E também, como ele tem essa máscara de santidade, ele se vê melhor que o outro. Então, ele também tem dificuldade de perdoar quando o outro erra. Ele não entra em contato com a própria humanidade dele, porque ele está com essa máscara, e ele também não consegue perdoar a falha, a humanidade do outro. Então, reter mágoa, ressentimento, não liberar perdão, é uma face do orgulho que não vem do Senhor. Então, se alguém que está aqui hoje ainda tem essa dificuldade, que a oração dessa noite seja: Deus, remove essa máscara do orgulho de mim. Permite, Pai, que eu libere genuinamente o perdão. Porque, Deus, eu enxergo que eu não merecia o perdão que o Senhor liberou para mim lá na cruz. Então, o perdão, ele é feito para quem não merece. Porque senão nós não teríamos sido perdoados pelo Pai. Então, assim como nós fomos perdoados, nós devemos também liberar o perdão. Amém? Inclusive, o livro é fruto dessa minha descoberta, né? Então, no livro vocês vão entender que esse orgulho me impedia de enxergar as grandes falhas que eu tinha na minha comunicação. Então, às vezes, você tem um defeitozinho ali, um pecado, pode se revelar na forma de se comunicar com as pessoas, que foi o que eu descobri, que era um grande defeito que eu tinha, mas eu só pude acessar isso quando eu arranquei minha máscara do orgulho. Quando eu disse: Pai, de fato, aqui nessa área eu preciso de cura. Aqui nessa área eu preciso de transformação. E sozinha eu não consigo. A gente não aprendeu a se comunicar de modo adequado, né? A gente reproduz o que a gente viu ao longo da vida. Então, a gente aprendeu a se comunicar com críticas, muitas vezes de uma forma mais ríspida, dependendo da nossa forma de criação. E a gente segue reproduzindo padrões. Mas o Senhor Jesus tem algo novo para nós, né? E esse algo novo vai primeiro agir em nós. Primeiro ele vai nos transformar, nos revelar, botar a luz dele lá nos pontos de escuridão, trazer à tona: é aqui que você precisa de cura. Vai doer, tá, gente? Que, meu Deus, até hoje eu lembro: meu Deus, como eu perdi tempo, Senhor, por causa dessa máscara, né? Como eu me fechei por tanto tempo para não acessar esses conhecimentos que tanto me ajudaram e me ajudam até hoje. Porque, meninas, vocês vão entender que é um processo sem fim. Quando a gente entende que o Senhor nos colocou aqui e até o dia da volta dele tem coisa para mexer em nós, para melhorar em nós, a gente diz assim: Senhor, eu me rasgo diante de ti. Eu quero, de fato, Senhor, mostra tudo o que precisa da sua luz ainda. Então, a gente nunca vai ser perfeito. Enquanto a gente estiver aqui é porque tem coisa para trabalhar. Mas a nossa missão é seguir no processo de busca. Busca de conhecimento, busca da palavra, oração, para que ele vá nos transformando constantemente, até que ele venha. Amém? Pode passar, por favor, a segunda máscara. Essa segunda máscara também é muito forte. Eu creio que algumas vão se identificar.
é a máscara da vitimização. Pode passar o próximo slide, que eu quero trazer nesse próximo slide um versículo que me fez lembrar como é que aconteceu lá no Jardim do Éden, gente. A vitimização, em síntese, é assim: se tem uma vítima, tem um culpado, não é verdade? Então, a vitimização, ela se dá quando a gente culpa os outros por tudo que acontece na nossa vida, como aconteceu lá com Adão e Eva. Eva foi lá, mordeu a maçã. Quando o Senhor veio perguntar, Adão disse que foi culpa dela, né? Que deu a maçã para ele. Por certo, ela enfiou, né, na boca dele. Mas Eva também não assumiu a responsabilidade. Ela disse que foi culpa de quem? Da serpente que a enganou. Mas os dois tinham consciência do que era certo. Porque o Senhor já tinha advertido os dois de que não era para comer. Então, assim como Adão e Eva aqui erraram e quiseram se justificar, né, tirar a culpa, a responsabilidade de cima de si, muitas vezes acontece isso na nossa vida. Porque a gente sabe o que é certo, não é? O certo a gente sabe. Mas muitas vezes, para não admitir o erro, a gente tenta encontrar um culpado. Então, a vitimização é isso. É você não assumir a responsabilidade diante de algo que te acontece. Esconder as suas falhas. Como aconteceu aqui com Adão e Eva. E como aconteceu também no próximo slide, por favor, Sadraque, com Moisés. Com Moisés já foi um pouquinho diferente. Talvez vocês se identifiquem um pouco mais. O que é que está narrado lá em Êxodo? Êxodo 3, certo? O Senhor chega para Moisés, falando que ele vai ter que libertar o pessoal lá do Egito, os hebreus do Egito. E Moisés, a primeira pergunta que ele faz é: quem sou eu para me apresentar lá e tirar os israelitas do Egito? E em Êxodo 4 ele ainda fala assim: eu nunca tive facilidade para falar, eu não consigo falar bem. Então Moisés, ele trouxe uma justificativa para o Senhor. Em outras palavras, o que é que Moisés estava dizendo? Não é comigo não, Senhor, isso aí. Arruma outra pessoa mais capacitada, né? Porque eu não consigo nem falar como é que eu vou chegar lá no faraó. Como é que os israelitas vão me dar ouvidos? Eu tenho dificuldade com a fala. Então, aqui Moisés tem uma face de vitimização. É pegar uma dificuldade sua, que pode ser verdadeira. No caso aqui, era verdadeira. E utilizar como justificativa para não cumprir um chamado. Para não cumprir uma missão que foi dada por Deus. Então, isso também é se vitimizar. Então, tanto é você esconder um erro, quanto é você justificar uma desobediência ou uma omissão por causa de uma dificuldade sua. Isso é não colocar a nossa total dependência em Deus. E eu achei linda a resposta do Senhor, porque o Senhor falou assim: é contigo mesmo, porque eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Então, na verdade, a sua limitação vai testificar que foi o Senhor que fez, porque pela sua própria capacidade você não conseguiria. Então, que as nossas limitações não sirvam de justificativa para que a gente não obedeça à voz do Senhor. Amém? E outra coisa linda que quando eu estava estudando o Êxodo hoje, eu vi é que o Senhor teve uma determinada hora que ele sabia que era verdade a dificuldade de Moisés. Aí ele disse assim: então eu vou levar Arão, vou te mandar Arão contigo. E Arão fala por você. Então Deus, ele ainda tem misericórdia de nós. Ele muitas vezes vai colocar pessoas do nosso lado com algumas habilidades para nos ajudar a cumprir a nossa missão. Para nos inspirar ou para colaborar com a direção que ele já deu. Então, assim, a gente tem que se abrir primeiro para não dizer um não prévio. Utilizar as nossas limitações para dizer não para o Senhor. Ele vai dar estratégia. Ele vai dar as pessoas. Ele vai fazer acontecer. Se você se dispor. Com os recursos que você tiver. Amém? É da forma que você está. É com o que você tem que o Senhor vai trabalhar. Basta se dispor, não é isso? Vamos lá então para a próxima máscara já. Deixa eu ver aqui.
E outra coisa, gente, que eu percebi, certo? Quando eu estava estudando sobre essas máscaras, cada máscara dessa nos afasta dos frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas. Então, assim, se você é orgulhoso, você não está sendo amoroso, que o amor é um fruto do Espírito, né? Se você utiliza-se muito da vitimização, você não está desfrutando da alegria, que é um fruto do Espírito, né? Se você anda murmurando, então você bloqueia. Cada máscara dessa bloqueia os frutos do Espírito na nossa vida. Amém? Então vamos para a próxima máscara, que é a máscara da hipocrisia. Lá em Mateus 23, 27 e 28, está descrito o diálogo de Jesus com os fariseus. É um dos diálogos mais fortes, onde Jesus demonstra de fato o quanto ele odeia essa máscara da hipocrisia. Amém? Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, que são bonitos por fora e por dentro são como sepulcros caiados, cheios de ossos e todo tipo de imundície. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Eita, Deus forte! Então, essa aqui, gente, essa passagem é para nós que já tivemos um encontro com o Senhor, que já entendemos que a luz de Deus transforma, que a luz de Deus nos dá uma nova vida. Quando a gente fala muito de fé, quando a gente fala muito do que a gente aprende na palavra, se espera de nós um viver compatível, um viver adequado com o que a gente está falando. Porque senão é um mau testemunho do que a gente aprende na igreja, é ou não é? Então a hipocrisia é basicamente isso. Você falar algo que você não vive. Você colocar para fora algo que não está de acordo com o que está no seu interior. O hipócrita, ele é rápido em observar os erros dos outros, mas tem muita dificuldade de acessar o que ali dentro está precisando de cura, o que ali dentro está precisando de transformação. Então a gente tem que pedir muito ao Senhor para que essa máscara da hipocrisia não chegue e não cole no nosso rosto. A gente tem que passar para o mundo o que de fato Deus já fez em nós. Então é primeiro em nós. Primeiro eu tenho que viver o amor. Primeiro eu tenho que viver a generosidade. Primeiro eu tenho que viver a alegria nos meus dias. Primeiro eu tenho que descobrir e vivenciar os frutos do Espírito, para que o mundo lá fora veja uma luz real refletida. Não uma luz de um hipócrita, que não consegue nem ter compaixão de alguém que está no erro, de alguém que às vezes está no lugar que ele esteve pouco tempo atrás. Então, essa máscara da hipocrisia nos afasta do que Deus tem para nós. Pode passar o próximo slide, porque eu lembrei muito, gente, eu estou toda arrepiada, porque quando eu estava estudando sobre a hipocrisia, eu lembrei muito de Provérbios 6, 16 a 19. É muito forte esse versículo, porque aqui estão listadas coisas que o Senhor abomina, que o Senhor odeia. Então, a gente tem que ter muita clareza disso aqui, para que isso aqui conduza a nossa conduta lá fora. A gente tem que ter isso em mente antes de falar qualquer coisa. Antes de falar qualquer coisa, a gente tem que entender que o Senhor odeia, vamos lá, olhos altivos, que tem a ver com a soberba e o orgulho, certo? Que a gente falou na primeira máscara. A língua mentirosa. Então, o Senhor não compactua com nenhum tipo de mentira. Então, está repreendido que hoje é dia da mentira. Está repreendido. O Senhor não compactua com nenhum tipo de mentira. Nem mentirinha, nem mentirona, nem brincadeirinha. Nós somos filhas de Deus, então nós refletimos o caráter do Senhor. Nós temos compromisso com a verdade. Amém? Deus odeia também mãos que derramam sangue, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa, mas eu quero destacar o 7, porque foi o 7 que mexeu comigo quando eu li hoje.
Então, o Senhor odeia o que semeia contendas entre os irmãos. Por isso que eu trouxe essa figurinha aqui, tá vendo? Da discórdia. É interessante, gente, porque aqui tem coisas terríveis aqui, seria até óbvio que o Senhor detesta, né? Derramar sangue inocente, correr para fazer o mal. É meio lógico que o Senhor detesta isso, mas o que ele abomina, está em destaque na Bíblia, que a sétima ele abomina, é o que semeia discórdia e contenda entre os irmãos. Então, minhas irmãs, apesar de ser o que o Senhor mais abomina, infelizmente é algo que é o mais comum da gente ver por aí. É ou não é verdade? Então, eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês. O Senhor tem me dado uma aversão, assim, vou dizer, usar nojo de fofoca. O Senhor tem colocado isso no meu coração. Então, quando começa, vai me dando uma coisa ruim, entendeu? Eu quero até ou cortar aquilo ou sair daquele ambiente. Por quê? Porque eu imagino assim, eu quero que vocês imaginem a partir de hoje. Quem aqui é mãe? Eu vi que Márcia perguntou de eita, é de Deus. A maioria aqui é mãe, não é isso? Eu quero que vocês imaginem o seguinte: como é que vocês se sentiriam se soubessem que tem alguém pelas costas falando mal de um filho seu? Você sairia como uma leoa, né? Para defender o seu filho. Pois imagine como é que o nosso pai se sente quando nos vê falando mal pelas costas de um filho dele. Então, que o Senhor coloque no coração de vocês também uma aversão, nojo, a fofoca, a intriga, a contenda entre os irmãos. Que tudo que sair da sua boca seja para edificação do reino. Se é pelas costas, não vai edificar a vida de ninguém. Se você está vendo que um irmão está caminhando por um caminho que não agrada a Deus, peça sabedoria e discernimento para ter no particular com o irmão, para edificar a vida dele, para levar a luz do Senhor para a vida dele, falar do que está acontecendo. Muitas vezes a gente nem viu, né? É porque ficou sabendo, de repente já está aqui, já está ali, já está ali. Então, que o Senhor está repreendido, que nessa igreja, todas as igrejas do Brasil, Senhor, tira a contenda entre os nossos irmãos, Senhor. Porque é na unidade que o reino cresce. É na unidade entre os irmãos que um levanta o outro, que um puxa o outro. Se o irmão está na pior, a gente tem que ir lá para orar por ele, para resgatar esse irmão. Não é para juntar em outro lugar, para que a vida do irmão esteja sendo exposta sem ajudar em nada. Vocês estão entendendo? Pois foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu creio que, em nome de Jesus, essa hipocrisia de dizer que ama, que tem Deus no coração, mas está em roda de fofoca, vai ser quebrada hoje, pelo sangue do nosso Cordeiro. Amém? Amém. Pode passar o slide, por favor? Então, meus amores, para finalizar de um modo positivo, eu quero dizer para vocês o seguinte: que quando a gente arranca essas máscaras, a máscara do orgulho, da vitimização e a máscara da hipocrisia, a gente se encontra com quem Deus quer que a gente seja. A gente vive guiada pelo Espírito Santo de Deus. A gente desfruta do que Ele tem para nós. A gente consegue viver o amor de verdade. A gente consegue viver a alegria nos nossos dias. Passa o slide, por favor, Sadra, que eu vou trazer para vocês todos os frutos que a gente pode alcançar na presença de Deus sem máscara. Só alcança isso aqui sem máscara, amém? Nós vamos desfrutar de amor, de alegria, de paz, de paciência na presença dele, amém? De amabilidade,
Nós vamos desfrutar de real bondade com os nossos irmãos. Nós vamos ser fiéis a Deus e às pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Nós vamos desfrutar de mansidão e nós vamos desfrutar de domínio próprio, em nome de Jesus, porque contra essas coisas não há lei. É essa vida que Deus tem para nós, sem máscaras. Sem máscaras, o Espírito Santo desce, transforma a nossa vida e faz com que a gente seja usada para abençoar outras vidas. Amém? Pode passar só mais um slide, por favor, Sadraque? Só para finalizar, eu ia falar no final, né, mas já falei no início, então, eu trouxe algumas unidades do livro Comunicação e Gestão das Emoções. Quem quiser adquirir, pode falar com a pastora Márcia, tá bom? Eu quero, nesse momento, agradecer, orar. Eu quero orar, pedir a Deus. Fechem seus olhos comigo, por favor. Oh, Senhor Deus, arranca nesta noite, Senhor, todas as máscaras que nos afastam, Pai, da sua presença, Pai. Qualquer vestígio de orgulho, Senhor, arranca de nós na noite de hoje, Paizinho. Revela quais são as áreas, Senhor, que ainda existe soberba, altivez, Senhor. E arranca, Senhor. Entra com a sua mão poderosa na nossa vida e revela para que seja totalmente exposta e arrancada da nossa vida, Senhor. Qualquer máscara, Deus, também de vitimização, Senhor, que o Senhor arranque de nós, para que a gente possa, Deus, desfrutar de responsabilidade, de alegria, Senhor, na sua doce presença, Pai. Arranca de nós também, Senhor, toda hipocrisia, Senhor, que nos afasta da verdadeira comunhão com os irmãos, Deus. Faz com que a gente entenda, Senhor, que Tu és amor, misericórdia e perdão, Senhor. Faz, Senhor, com que a gente entenda, Senhor, que o Senhor quer de nós unidade, respeito, Senhor, crescimento conjunto para a Sua honra e glória. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade.